casamento. O problema é que quando nós olhamos o casamento somente à luz das nossas perspectivas, deixamos de enxergar a real perspectiva do casamento. E às vezes a conclusão é essa aqui, que foi esse desenho. Então a proposta que nos trago nessa noite é um tanto quanto desafiadora, pois visa dotar-nos da perspectiva divina do casamento. E para isso a gente precisa voltar lá para onde? Para o início, né? Lá onde tudo começou. Então o texto que a gente vai estar tentando conversar sobre ele, discorrer sobre ele, ele é muito conhecido. É Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde lá diz assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Par-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse texto, Gênesis 2:18, ele se encontra em um contexto que traz consigo um motivo demonstrado antes, certo? Ele está atrás dele, tem um motivo que é demonstrado antes, e após ele tem uma mudança que é determinada depois. Logo, para desenvolver nosso casamento como cristãos, né, como pessoas que querem pôr em prática o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia nos apresenta, nós precisamos olhar o casamento não sob a ótica da criatura, mas sob a ótica do Criador. E ao olharmos o casamento sob a ótica do Criador, pelo relato inspirado de Gênesis, que Deus nos deixou aqui por escrito, nós somos instigados a analisarmos o casamento à luz de 3 discernimentos. Primeiro, discernimos o motivo que se gerou o casamento. Segundo, discernimos o propósito que se fixou ao casamento. Terceiro, discernimos a mudança que se efetuou no casamento. E assim eu convido cada um que está aqui a discernirmos o motivo nessa declaração feita por Deus. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. A princípio, pode transparecer aqui que Deus está fazendo uma espécie de descoberta. Ele é pego de surpresa. E não está fazendo uma revelação. Mas a verdade é que Deus não está aqui descobrindo nada. Deus, na verdade, ele está definindo algo. E como prova de que Deus está definindo algo, o próprio Deus, ele mesmo vai dizer: Far-lhe-ei. E, um pouco mais à frente, ele formou a mulher e a apresentou ao homem. Esse termo fazer, ou formou, está ligado a uma obra de engenharia. Ou seja, já havia uma planta traçada nesse sentido. Não foi uma coisa casual, pontual. Aqui trata-se de algo que foi planejado, projetado, criterizado, elaborado e pronto para ser executado. Há um outro contexto também, em Gênesis, onde encontramos essa mesma forma declaratória. O texto é aquele onde Deus está a caminho para destruir Sodoma e Gomorra. E enquanto Deus está caminhando para fazer isso, ele para e faz essa seguinte declaração: Esconderei de Abraão o que eu estou prestes a fazer. Ou seja, após declarar a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra, Deus achou por necessário especificar a Abraão o motivo pelo qual ele iria fazer aquilo com Sodoma e Gomorra. E é isso que está ocorrendo aqui em Gênesis capítulo 2. Deus está revelando a Adão e a toda a humanidade que viria depois o motivo pelo qual ele estava instituindo o casamento. A maioria dos estudiosos conclui que Moisés ele foi o escritor, aquele que escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E conforme o relato que nós temos lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24, lá nós somos informados que ele, Moisés, ele conclui esses livros, o Pentateuco, um pouco antes de entrar na Terra Prometida. Então o relato de Gênesis visava dar respostas a perguntas profundas que surgiram. Tipo, com que autoridade eles iriam desapossar todos aqueles povos de suas terras e tomá-las para si?
E aí o relato de Gênesis dá a resposta. É porque Deus é o Criador da terra. E por ser o Criador da terra, Ele é quem determina quem fica e quem sai, quem tirar e quem colocar. E uma das questões profundas que ecoa até hoje é o casamento. Já existiam naquela época abusos e distorções relacionadas ao casamento, tanto por parte dos judeus que iam entrar na Terra Prometida, quanto por parte daqueles povos que eles iam desapossar aqueles povos daquelas terras. Por isso, antes de entrarem na Terra Prometida, Deus está revelando através de Moisés para aquele povo que eles deveriam se desfazerem desses abusos e distorções. E não apenas isso, eles não deveriam adotar ou ser influenciados pelos abusos e distorções que aqueles povos possuíam, que eles praticavam. E algo muito interessante aqui, em relação a nós, igreja, é que tanto para Israel, que estava prestes para entrar na terra prometida, como para a igreja, que somos nós, que estamos prestes a herdar a eternidade prometida, foi nos dado esse desafio: nos desfazer de nossos conceitos e percepções pessoais sobre o casamento. E não somente isso, mas também não sermos influenciados, ou induzidos, ou seduzidos pelas concepções e percepções que o mundo queira nos oferecer. Para nós casais que estamos aqui, nós temos uma grande responsabilidade. Por isso é de extrema importância discernirmos o motivo pelo qual Deus instituiu o casamento. E o texto continua: falhei uma auxiliadora. Esse termo, no hebraico, denota força. E com frequência, um tipo de força que vence a batalha. Adão, se você já leu Gênesis, ele tinha uma lida, ou seja, um trabalho diário, contínuo, constante. Ele havia recebido de Deus uma tarefa e uma ordem. A tarefa era que ele deveria cultivar e guardar o jardim, especialmente aquelas duas árvores que se encontravam no meio do jardim. E a ordem era que ele nunca poderia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Nós não podemos precisar com exatidão a extensão do jardim, sua largura, seu comprimento. Mas ao que sabemos, havia um rio que saía do jardim e se dividia em 4 braços. E 2 desses rios ainda descritos lá existem até hoje: o Tigre e o Eufrates. A extensão do Tigre é 1.900 quilômetros. A extensão do Eufrates é 2.700 quilômetros. A distância entre os dois é aproximadamente entre 90 quilômetros a 120 quilômetros. Logo, o jardim não era algo pequeno, era algo grande. Agora imagine se a prefeitura viesse aqui e fosse contratar um de nós, só um de nós, para cultivarmos e guardarmos o Parque do Cocó, sozinho. O Parque do Cocó é o 4º maior da América Latina, tendo 1.571 hectares. Seria fácil uma pessoa só, um de nós, cuidar, proteger e guardar o Parque do Cocó? Eu acredito que não seria uma tarefa muito fácil. Agora nos coloquemos no lugar de Adão. Percorrer todos os dias o jardim. Todos os dias. Do começo ao fim. Proteger todos os dias aquelas 2 árvores. Privar-se todos os dias de comer do fruto da árvore do meio do jardim. E aqui nós não sabemos quanto tempo levou da criação do homem até a criação da mulher. Também nós não sabemos quanta necessidade interior no coração de Adão existia para conversar com alguém. Ele fazia tudo isso, todo dia. Mas não tinha uma pessoa parecida com ele, para ele conversar, para falar como foi o seu dia, o que ele estava sentindo, o que ele estava experimentando. Mas Deus, na sua sabedoria plena, Ele traz à tona ao coração de Adão uma solução. Deus não somente ia dar uma companhia, mas uma companheira.
alguém que iria ajudá-lo a vencer as batalhas da vida. Deus instituiu o casamento porque através desse vínculo conjugal nós nos fortalecemos, marido e mulher, e nos ajudamos, marido e mulher, a vencermos juntos, marido e mulher, um ao lado do outro, as batalhas que nós experienciamos na nossa vida, dia após dia, e não importa o que enfrentamos. E uma vez discernindo esse motivo, nós somos desafiados a discernirmos também o propósito que se fixou ao casamento. O texto então acrescenta: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não uma companhia, mas uma companheira. Não uma companheira apenas, alguém para ajudar a vencer as batalhas da vida, mas uma à sua altura. Uma que lhe fosse idônea. Essas palavras idônea, em conexão com ajudadora, só é usada 2 vezes no hebraico. Versículo 18 e versículo 20 de Gênesis. Cujo significado é enfrentear, ou encarando de igual para igual. Tanto Adão quanto Eva tinham coparticipação na sexualidade, na reprodutividade, na governabilidade do jardim e especialmente na espiritualidade, que era ouvir Deus, que era obedecer Deus e que era ensinar o que Deus falava para eles. E conforme Gênesis 2 termina, os dois, tanto Adão quanto Eva, eles têm êxito em tudo aquilo para que foram comissionados. Eles estavam cultivando o jardim, eles estavam guardando as 2 árvores, eles não estavam comendo do fruto da árvore do meu jardim, eles estavam procriando e governando sobre tudo que existia. Não havia em Adão e Eva nenhum agravo, nenhuma omissão, nenhuma culpa, nenhuma falha. Muito pelo contrário, havia transparência entre os dois, havia harmonia entre os dois, havia sintonia entre os dois. O texto diz: eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam sendo modelo e referencial. Eles estavam ensinando oralmente a vontade de Deus a seus filhos e aos seus netos. Porque Adão vai dizer um pouco mais na frente que Eva é a mãe de todo vivente. Não que ela ia ser a mãe de todo vivente. Eva era a mãe de todo vivente. Até esse momento, final de Gênesis 2, tudo transcorria primorosamente. Tanto Adão como Eva estavam evidenciando competência, eficiência e obediência. Mas, infelizmente, a vida de Adão e Eva vai sofrer uma reviravolta. Gênesis 1 e 2 descreve que enquanto Adão e Eva ouviam Deus, tudo estava harmoniosamente perfeito. Tudo. Não havia assassinato, não havia ladrão, não havia prostituição. Tudo era perfeito, tudo. Mas Gênesis 3 descreve que a partir do momento em que eles começaram a ouvir Satanás, tudo mudou. E para pior. Devido ao tempo, nós não vamos assim poder descrever todas as mudanças ocorridas após a queda. Mas iremos destacar uma mudança específica que foi efetuada no casamento. Então, o casamento começou assim, a mulher era de igual para igual. Mas há uma mudança que vai ser efetuada depois da queda. A mulher, até então, tinha a mesma autoridade no tocante à espiritualidade, mas a sua transgressão fez algo mudar. Os 3 personagens, a serpente, a mulher e o homem, cada um vai receber 2 castigos e uma mudança. 2 castigos e uma mudança.
Mas como o foco aqui é mudança, vamos falar só das mudanças, né? Os 13 e as 3 mudanças. A serpente, ela perdeu. Qual foi a mudança em relação à serpente? Ela perdeu a liberdade de se aproximar da mulher. Perdeu a liberdade de se aproximar da mulher. Tornando-se então, a partir dali, sua adversária ferrônia. A mulher, ela perdeu o status de igual com igual. Tornando-se então, a partir daquele momento, coadjuvante do seu marido. O homem perdeu o acesso à árvore da vida, tornando-se então, a partir daquele momento, um mero mortal, e por isso todos nós nos tornamos como ele, mortais. E aqui destacamos que essa mudança que se efetuou ao casamento é o que o texto diz, porque a partir dali o desejo da mulher seria para com o marido dela. Esse termo desejo é uma palavrinha chamada tezuká, ou seja, correr atrás. O homem está andando na frente, lembra, eles estão de igual para igual, um olhando para o outro. Mas agora o homem está na frente e a mulher está correndo atrás, indicando que agora a mulher não estaria mais de igual para igual. A única interpretação fiel dessa mudança é a que Paulo vai nos oferecer 7.000 anos, quase 7.000 anos depois, onde ele vai pontuar que a mulher perdeu o direito de exercer a autoridade de homem. Por isso que você não vai encontrar no Velho Testamento nenhuma mulher no sacerdócio. Por isso que você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma mulher no presbiterato ou no diaconato. E Paulo vai dizer que a razão dessa mudança foi porque não foi Adão quem pecou, não foi Adão quem foi enganado, mas a mulher quem foi enganada. Mas apesar de a mulher ter sido enganada, nós não sabemos por que Satanás mirou Eva em vez de Adão. Não sabemos. Mas eu gostaria, humildemente, de vos fazer aqui uma possibilidade. Vos expor ou propor aqui uma possibilidade. Satanás, ele sabia do mandamento que Deus havia dado para Adão e para Eva. Satanás, ele entendeu o modo como Deus trouxe a mulher a Adão. Satanás sabia que Eva tinha o mesmo nível de responsabilidade do homem. Satanás sabia que Deus deu a mulher ao homem para ajudá-lo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Logo, ao escolher a mulher, Satanás não fez porque ela era fraca, como muitos supõem, né? Porque na verdade ela era a força que Deus deu ao homem para vencer a batalha. Também não era porque a mulher era menos inteligente, porque a mulher, você vai perceber que ela argumenta com Satanás. Logo, o alvo de Satanás era desfazer os desígnios de Deus sobre a mulher, aniquilando aqueles resultados que até então eram satisfatórios. Lembra? Estavam nus e não se envergonhavam. Estava tudo bom. O alvo de Satanás era desfazer os desígnios de Deus sobre a mulher e aqueles resultados. Mas mesmo a mulher tendo sido enganada pela serpente, ela não foi rejeitada por Deus, como alguns podem supor. Muito pelo contrário, Deus deu a ela uma nova oportunidade. E é algo esplêndido, porque Ele inclui a mulher em seu plano de salvação da humanidade. Porque seria através do descendente dela, da sua semente, que aquela serpente ia ser destruída. Ela também não foi menosprezada de forma alguma, muito pelo contrário. Se você ler o relato lá de Gênesis 3, Adão atribui a ela honra e louvor, ao declarar que ela era a mãe de todo ser vivente. Olha para todos que estavam ali, para todos que viriam. Essa é a mulher, é a mãe de todos os viventes. E ela também foi perdoada. O texto diz que Deus os vestiu de peles, ou com peles de animais. De onde você acha que veio
essas peles. O autor de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali no jardim houve um sacrifício, promovendo perdão tanto para Eva quanto para Adão. E as peles que Deus deu aos dois, para servir como vestimentas, elas sinalizavam, tanto para Adão quanto para Eva, que a verdadeira sabedoria, ela vai muito além de conhecer o bem e o mal. Pois as folhas que eles usaram para se cobrirem, para se vestirem, não tinham essa capacidade. E por fim a mulher se sentia, ou estava com o seu espírito, como que usada por Deus, ou como que poderia ser usada por Deus novamente. Pois ela discerniu, ela entendeu o que foi falado para ela por Deus. Por isso que quando nascia um varão, você vai ler Gênesis capítulo 4, toda vez que nascia um varão, ela dizia: adquirido o Senhor um varão. Na mente dela, ela pensava assim: esse é aquele que vai destruir a serpente. Não foi Caim, não foi Abel. Aí chega Sete, não foi Sete, foi Jesus Cristo. Logo, o que a mulher perdeu não tem nada a ver com inteligência, competência, dons, talentos, capacidades ou recursos. Na balança, às vezes na balança da vida, tem mulheres que têm mais capacidade, mais dons, mais talentos, mais garra, mais dinamismo do que o homem. Portanto, discernimos essa mudança que se efetuou no casamento é vital. Por quê? Para que eu e você não incorramos em ideias machistas ou humanistas, fazendo da mulher um ser inferior ou menor e tratando-a assim, coisa que nunca, jamais Deus atribuiu a ela. O casamento cristão, ele se desenvolve por meio de uma mútua cooperação das duas partes, uma para com a outra, para vencerem as batalhas da vida. Não importam quais sejam elas, mas também quando elas juntas, o marido e a mulher, porque esse é o propósito pelo qual Deus instituiu o casamento. Esse é o motivo e essa é a mudança. Quando as duas partes elas se consagram, elas se dedicam, e quando as duas partes elas se submetem ao Deus das Escrituras. Que haja nesse lugar homem e mulher disposto a fazer do seu casamento um instrumento não apenas para satisfação, não apenas para conquistas pessoais, não apenas para se sentir feliz, não apenas para ter um patrimônio, mas para fazer a vontade de Deus, para chegar juntos na eternidade. Enquanto eu preparava essa mensagem e pesquisando sobre qual seria a possível extensão do Jardim do Éden, havia várias janelas ou títulos que tentavam descobrir onde ficava o Jardim do Éden. Na verdade, o Jardim do Éden era só uma sombra do verdadeiro jardim que Deus preparou para nos levar para lá. E a minha oração e o meu desejo é que cada cônjuge que está aqui nesse lugar seja a força, o amparo e a ajuda para que cheguemos juntos e encontremos o Senhor lá para nos receber e falar com Ele face a face. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmão. Esse encontro maravilhoso, né? Queremos agradecer primeiramente a Deus, né, por essa mensagem que o Guto trouxe para nós. Que nós possamos, né, colocar no nosso coração, na nossa mente, né, como casal, todos os dias, né? Que o que Deus uniu jamais separará o homem, né? Eu sei que a gente passa por dificuldade, mas se Deus está no nosso meio,
Essas dificuldades com certeza vai passar, né? Eu queria agradecer ao seu Raimundo, ao seu Raimundinho, a Ed, né, por ter aberto a porta da sua casa para fazer esse evento, né, encontro de casais, né, o último do ano de 2021, né, pelo Dedé e a Cindy, né, que nos apoiaram. Muito obrigado a vocês, né, que Deus abençoe, né, continue tendo sempre essa oração, né, cara, nos dando apoiando, né. E vamos orar. Depois da oração, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, nesse encontro tão maravilhoso, Senhor, encontro de casais da Igreja de Cristo, Senhor, aqui na casa do nosso irmão Raimundinho e da nossa irmã Edna, Senhor, que eles abriram essa porta da sua casa para nos apoiar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela mensagem do Guti, Senhor, que essa mensagem possa permanecer no nosso coração e na nossa mente, e que nós possamos viver a cada dia, Senhor. Eu sei que nós passamos por dificuldade no nosso casamento, mas que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar, que o Senhor, meu Deus, seja o centro das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada casal que está aqui, Senhor. Abençoa, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, ser felizes todos os dias, Senhor. Que a confiança de nós, Senhor, como casal, seja primeiramente em Ti, Senhor. Eu sei que no mundo tem as tribulações, mas que o Senhor seja o nosso centro, o nosso refúgio e a nossa força, Senhor. É em nome de Teu Filho, amado Jesus, que eu oro e agradeço ao Senhor, hoje e sempre. Amém.